Professor Marco Antônio Villa, a gente está, claro, na expectativa para esses acordos, de olho na economia brasileira principalmente, mas também de olho nas declarações de Lula. Ontem, por exemplo, criticando dolarização da economia, defendendo uma transação comercial, negócios que não sejam lastreados em dólar. Hoje também falando da China como um importante ator na redefinição da geopolítica mundial. Em que medida essas declarações, que soam como críticas aos Estados Unidos, podem comprometer a relação com o país, que também é um importante parceiro comercial do Brasil? E sempre foi, e desde o processo independentista lá no distante 1822, né? Eu acho que esse é o grande desafio do Itamaraty, da diplomacia, e o Brasil tem um excelente corpo diplomático, né? E uma história de diplomacia. Nunca se esqueça que o território brasileiro foi configurado fundamentalmente não por guerras, como muitos países, mas pela ação da diplomacia portuguesa e depois brasileira. Eu acho que o presidente Lula, no segundo ponto, está dizendo uma questão que é fundamental hoje. E nas transações econômicas de grandes economias, não ter como referência o dólar. Para muitos isso parece o fim do mundo, mas tem de ver com cuidado. O dólar se transformou nessa referência fundamental só, historicamente, ser pouco. A partir de 1945, do final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós estamos falando de algo de cerca de aproximadamente 80 anos, não mais que isso, 70, 80 anos, o que historicamente é nada, né? Porque antes tinha o papel da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido, e depois eram outras formas de transações, muitas vezes de troca de mercadorias por mercadorias. Bem, e sem a mediação do dinheiro. Então a questão que se coloca, e o presidente bem apontou isso na reunião dos BRICS, é ter uma relação entre os países do BRICS que não necessite do dólar. Portanto, é necessário estabelecer uma contabilidade criativa no bom sentido, não no sentido daquele de 2016, que deu uma confusão danada, para que possibilite essa troca de mercadorias, especialmente entre os países e do BRICS, especialmente, e que tem um mecanismo de compensação. Ou seja, o que há é uma tendência no comércio mundial para se afastar do dólar como se fosse moeda única. O que deve ocorrer agora e nas próximas décadas é uma pluralidade de moedas que circulam no mundo no comércio internacional. Nós nunca passamos por uma revolução tão radical na história da humanidade e tão rápida em tão curto espaço de tempo. Então o que deve ocorrer, e o Brasil já aponta para isso corretamente, e é importante a gente ter a iniciativa, porque quando você toma a iniciativa diplomática, você fala de uma outra altura, né? Então, também não é ter uma aventura de virar as costas por nosso parceiro histórico, político, ideológico, que justamente os Estados Unidos. O nosso processo político aqui brasileiro sempre teve uma forte relação no campo das ideias e algumas vezes até da interferência política norte-americana no Brasil. Não esquecemos da Europa e muito menos do Mercosul. Mas o eixo dinâmico, isso que a gente precisa entender na minha leitura, do capitalismo, ficou 5 séculos quase no Oceano Atlântico. Ele se transferiu nas 3 últimas décadas em especial, e por muito tempo vai ocorrer, para a região Ásia-Pacífico. Então ali vai ser a grande disputa. Por isso que tem as questões militares. Qual é a grande questão? A Ucrânia é uma falsa questão. A grande questão é Taiwan. Muitas vezes no jogo você está blefando. É um problema grave, é a guerra mais grave na Europa desde 1945, mas a questão central na região Ásia-Pacífico não é nem a Coreia do Norte, que um dia toda aquela encenação daqueles malucos vai terminar, mas é a questão de Taiwan. E para o governo chinês, Taiwan é uma província rebelde, e todos os países que estabelecem relações com a República Popular da China têm de antes romper relações com Taiwan. O Brasil fez na gestão Ernesto Geisel. É bom lembrar, durante a ditadura militar, com um grande chanceler, um dos maiores da história, Azeredo da Silveira, porque lá no distante 1975, 76, já estava claro que a China estava passando pela política início das 4 modernizações e que teria um papel internacional que tem hoje. Ou seja, o Itamaraty conseguiu antever
o que poderia ocorrer e fez de forma autônoma, porque na época era o governo final do governo Ford, início do governo Carter, não foi bem recebida essa relação naquele momento do Brasil com a China. O Brasil tinha relações com a China, mas foram rompidas pós-golpe militar de 1964. Então a questão que se coloca não é que existe duas Chinas, existe uma China, que a capital é Pequim. Agora, como resolver a questão de Taiwan sem um conflito que ninguém sabe que proporções poderá ter no campo militar? Esse é o desafio. E o Brasil ter esse papel, e o ponto que você levantou anteriormente, finalizando, de fazer parte do Conselho de Segurança. Aquele Conselho de Segurança que as 5 potências são permanentes e tem o veto, e mais 10 rotativas, é de 1945, é da Carta de São Francisco. O mundo mudou muito de 1945 à terceira década desse século. E o Brasil tem de bater nessa tecla como o principal país da América Latina, o PIB sempre entre o 7º, 8º, 9º, 10º no mundo, depende das circunstâncias, de ser membro permanente, assim como outros países, do Conselho de Segurança da ONU. Isso não é só um blefe, não. Isso é essencial para mostrar a importância do nosso país também no campo político-diplomático.